Queria já continuar refletindo sobre esse tema que a gente começou domingo passado. Eu, caçador de mim. Essa é uma música do Milton Nascimento. É uma música que o Milton Nascimento canta, é uma música que o Estevão Queiroga também canta. Eu gosto muito da versão dessa música cantada por Estevão Queiroga. E tem uma parte da música que ele diz: eu vou descobrir o que me faz sentir. Eu vou descobrir o que me faz sentir. Você sabe o que você está sentindo? Você sabe e consegue discernir quais são os sentimentos que existem aí no seu coração, na sua pele? Falar sobre sentimento nunca é fácil. E às vezes quando a gente está conversando com uma criança, eu já tive várias vezes com os meus filhos e perguntando: o que você está sentindo? Ele diz: eu não sei. Porque é difícil pensar e imaginar o que sentimos. Eu vou descobrir o que me faz sentir. E esse sentir eu imagino na boca do poeta, de quem escreve. É aquilo que me faz sentir, aquilo que me faz ter prazer, aquilo que me faz sentir emoção naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço, aquilo que me arrepia. Eu vou descobrir o que me faz sentir. Tão difícil às vezes para uma criança falar o que ela de fato sente, que às vezes nas terapias, o pessoal que é psicólogo aqui, que trabalha com criança, usa muito desenho, porque vai desenhar e no desenho às vezes ali o sentimento vem, a gente vai ficando grandinho, vai achando que a gente sabe falar sobre os sentimentos, mas às vezes a gente está precisando voltar a desenhar, para poder descobrir o que de fato nos faz sentir. Eu vou descobrir o que me faz sentir. Eu vou gastar energia tentando descobrir o que move meu coração. E o que é que tem me feito sentir coisas boas? E o que é que tem me feito sentir coisas ruins? E talvez nessa descoberta do que nos faz sentir, a gente consiga descobrir um pouco mais sobre quem nós somos. Ou quem nós estamos. Quem nós somos hoje. Como é que o nosso eu hoje está configurado, como o nosso eu hoje está estruturado. Quem nós somos. Queria ler Salmo 139, e o Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso, quando eu ando e quando eu paro. Todos os meus caminhos são conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra, que vem às vezes daqui, que vem daqui, me chegue à boca, à língua, Tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Deus parece nos conhecer mais do que a nós mesmos. Lá no jardim, a gente cantou uma música aqui que falou do jardim, né? Meu orgulho me tirou do jardim. Lá no jardim do Éden, você tinha Adão e Eva, o homem e a mulher, juntos, nus, e eles não se envergonhavam. E quando eles se afastam de Deus, a primeira coisa que eles fazem é procurar roupas para se esconder um do outro. E eu digo que nessa da gente se esconder do outro, nós acabamos nos escondendo de nós mesmos. Porque nós vamos nos escondendo tanto do outro, que daqui a pouco nem a gente mesmo sabe, à frente do espelho, quem de fato nós somos. Ou quem de fato nós estamos. Nos perdemos muitas vezes de nós mesmos nesse esconderijo tão profundo. Existe uma máxima socrática de Sócrates que diz: conhece-te a ti mesmo. Ela é tirada de uma frase que estava lá no santuário de Delfos, na Grécia Antiga, e foi difundida por Sócrates. Essa frase não é dele. E diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhece-te a ti mesmo e você conhecerá o universo e os deuses. No final a gente volta para essa frase, porque tem algo aqui que a gente precisa
pensar em cima, que a gente precisa mexer. Estou dando spoiler, né? Mas tem algo nessa frase aqui que a gente precisa mexer. Nesse ato de descobrir quem somos. Quais são os nossos limites, quais são os nossos desejos, quais são as nossas vontades, quais são as nossas características e quais são as nossas paixões. Quais são as nossas paixões? Tem um livro de um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, do mesmo autor daquele livro A Sociedade do Cansaço. Ele tem um livro chamado A Sociedade da Transparência, que ele diz que nós estamos vivendo uma sociedade com excesso de transparência, mas esse excesso de transparência, ele não significa uma transparência real, ele não significa a nudez do que Adão e Eva viviam lá no paraíso, é uma transparência com excesso de positividade, só se mostra coisas boas e só se mostra coisas superficiais, acaba que é tanta coisa sendo mostrada e nada de fato está sendo revelado, nada de fato está sendo passado, está sendo comunicado. Nós temos uma exposição, como ele diz no livro, crua, superficial e por isso ilusória. Sabemos tudo do outro e não sabemos nada, e esse que se expõe excessivamente não está se mostrando quase nada. Absolutamente quase nada. Quanto mais transparência superficial, menos transparência. Vivemos nas redes sociais, postando, é muita exposição. E na verdade não é uma exposição real. Ela é uma transparência pornográfica. Porque ela mostra, o que ela mostra não é o que é. Então ela é pornográfica. E vai nos afastando cada vez mais do conhecimento do outro. E nesse ser que se mostra de forma tão transparente, ilusória e pornográfica, ele vai se perdendo dele mesmo, porque ele está se cobrindo e está se mostrando de uma forma fabricada. A música diz: eu vou descobrir o que me faz, eu vou descobrir o que me faz sentir. O que faz você sentir raiva? Isso fala algo sobre quem você é hoje. O que faz você ficar com raiva? E aí eu não estou fazendo análise do bom e do ruim, tá? O que faz você sentir raiva? O que faz você sentir indignação de olhar para uma cena, ou para um fato, para uma notícia e se indignar? Isso fala sobre você. Isso fala sobre quem você é e quem você está sendo nesse momento da sua vida, porque o nosso eu, ele muda, ele é mutante, a gente vai se configurando e se reconfigurando. O que faz você sentir medo? Quando você era pequeno, pequena, você tinha medo de quê? Tinha medo de palhaço? Tinha medo de quê? Tinha medo do fofão? Eu tinha medo do Leléu. O Leléu era uma figura lá do Beberibe. E o Leléu andava no meio de Beberibe. E ele tinha algum transtorno. E ele vinha, ele andava, ele falava com a gente. Eu ia para Beberibe, eu ficava morrendo de medo do Leléu. Eu tinha medo do meu tio, que era enfermeiro, que arrancava as verrugas da gente com tesourinha. Papai me levava lá, ele dava uma injeção assim na ponta da verruga, assim, aí tirava com a tesourinha, pronto, pode ir para casa. Os medos que a gente tinha lá atrás, mas o que é que te faz ter medo hoje? Quais são os teus medos? Eu vou descobrir o que me faz sentir, porque sabendo o que sinto e por que sinto, isso fala algo sobre mim e eu preciso me conhecer mais. Eu preciso perceber mais onde estou. O que faz você sentir emoção? O que faz você chorar? O que faz você chorar? Eu fui assistir Toy Story 4, aquele Toy Story do Gafinho. E quando começou o filme, eu estava chorando. Eu disse: o que foi que houve? Quem sou eu aqui? Eu quero descobrir o que me faz sentir. Por que estou chorando? Por que isso me emociona tanto? Isso tem uma história. Isso toca a minha vida com os meus filhos. Isso toca a minha história da minha casa. Isso me lembra uns momentos especiais. Então eu preciso descobrir o que me faz sentir. E por que eu sinto o que eu sinto, sendo bom ou ruim?
sentir aquilo, seja um motivo bom ou ruim, que me faz sentir, mas eu preciso descobrir o que me faz sentir, o que me traz empolgação para seguir, para ir para o outro lado. O que me faz sentir preguiça, o que me faz sentir, sabe, fadiga, o que me faz sentir, eu preciso conhecer este eu de hoje, de agora. Eu preciso saber quem é. Eu preciso descobrir o que me faz sentir. O que faz você sentir vontade? O que faz você sentir desejo? O que faz você sentir Deus? Chega de fugir dos nossos sentimentos. Nós precisamos abraçá-los. Nós precisamos sentir e saber o que me faz sentir o que sinto. Eu repito, o sentimento ele não é absoluto, ele apenas aponta para algo. Esse algo pode ser bom, pode ser ruim. Você pode chorar porque aponta para uma dor, porque aponta para um trauma, mas isso fala sobre você. Você pode sentir raiva porque mexeu com alguma coisa no seu coração que você ainda não perdoou, mas isso fala sobre você. Eu preciso descobrir o que me faz sentir. O que sentimos pode revelar uma vocação. Pode revelar uma vocação. Porque de fato eu sinto algo quando eu vejo pessoas na rua, isso revela uma vocação. Eu sinto algo quando eu vejo crianças, isso revela uma vocação. Eu sinto algo quando eu converso com mulheres, isso revela uma vocação. Eu sinto algo quando eu estou organizando, quando eu estou escrevendo, quando eu estou... Os nossos sentimentos revelam algo sobre nós mesmos, sobre o nosso caminho, sobre a nossa caminhada. Um trauma pode se transformar em uma vocação. Uma dor pode virar uma missão. Então eu preciso descobrir o que me faz sentir. Eu preciso descobrir o que me faz sentir. Porque isso fala muito sobre mim. Isso fala sobre quem sou, quem estou, quem sou hoje. Lá em Êxodo 2, queria ler esse texto com vocês. Êxodo 2, versículo 11 e 12. Certo dia, sendo Moisés já adulto, ele foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que eles realizavam. Viu também um egípcio espancando um de seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. O que é isso, pessoal? Que sentimento é esse de ver um hebreu sendo espancado por um egípcio? E naquele momento ele sentir raiva, ele sentir indignação. Isso fala sobre quem Moisés é. Quem conhece a história de Moisés sabe que ele era para ter sido morto, porque naquela época todo filho de hebreu que nascesse homem deveria ser morto. Ele é colocado no cesto e é criado no palácio egípcio. Mas ele fica adulto, e quando ele fica adulto ele vê essa opressão. Isso está marcado na história dele, isso tem a ver com quem ele é. E o que ele sente? Raiva. Está certo o que ele fez? Ninguém está falando de certo e errado. Está certo ele ter matado? Está certo ele ter matado o cara e ter enterrado quando ninguém viu? Ele não está certo. Eu não estou falando sobre o certo ou o errado. Eu estou falando sobre os sentimentos que mostram e revelam muito sobre quem somos. Então você não pode fugir dos seus sentimentos. Na verdade nós precisamos descobrir o que nos faz sentir. Vocês conhecem a história de Moisés. Moisés é chamado depois por Deus para quê? Para ser o libertador dos hebreus do povo egípcio. Imagina Deus do alto olhando e dizendo: estou precisando de alguém que sinta isso. Estou precisando de alguém que tenha uma indignação tão profunda sobre essa violência que está sendo gerada, que está sendo feita, que esteja disposto a correr riscos por isso. Aí ele olha que esse cara, olha Moisés, ele matou um cara por isso. Ah, está desclassificado. Deus não trabalha assim, né?
Deus não trabalha assim. Repito, isso não torna em nada a ação de Moisés correta. Mas Deus estava atrás de alguém que sentisse essa indignação para usar como instrumento nas mãos dele. Então o que nós sentimos, nós não podemos desprezar, e até como nós aplicamos de forma errada o que sentimos, isso ainda revela muito sobre nossa vocação, ainda revela muito sobre quem somos, quem estamos sendo. Que Deus está aí olhando para você, querendo usar a tua vida, querendo mexer com você. Nós precisamos descobrir o que nos faz sentir, porque isso revela muito sobre nós. Amém, meu povo? Tem um livro, já indiquei ele algumas vezes aqui, o nome do livro é Garra. Garra, é de uma psicóloga, a Ângela, é o poder da paixão e da perseverança. Ela vai dizer que garra é quando você pega algo que você tem paixão e você descobre essa paixão, e descobrindo essa paixão, você coloca perseverança nisso, isso é garra. É quando nós juntamos, e ela vai estudar várias pessoas que tiveram uma vida assim, muito bem sucedida, que foram muito fortes e constantes em que fizeram, e percebeu isso nessas pessoas, de que elas tinham garra. Mas garra é um conceito muito, esse cara tem garra. O que é a garra? Ela descobriu que as pessoas tinham paixão por algo e colocavam perseverança nisso. Eles perseveraram naquilo que eles tinham paixão. Esse livro é um livro ótimo para você ler, que está em busca de um autoconhecimento, está querendo se reinventar dentro da sua vocação, da sua profissão, está querendo se descobrir melhor. Esse livro é um livro interessante. Eu acho que tem até ele para jovens, que é um livro muito interessante de vocês, pais que têm filhos adolescentes e jovens, de ler junto, de caminhar junto. E quando a Ângela vai falar sobre paixão, ela diz que paixão, ela fala de duas coisas: aquilo que nós temos interesse, vira uma paixão, e aquilo que nós enxergamos propósito. Guarda isso. Aquilo que você tem interesse e aquilo que tem senso de propósito é uma coisa que você tem interesse, é uma coisa que ninguém precisa pedir para você fazer. Você faz. E é algo que você enxerga propósito naquilo. Quando você consegue juntar, é o que ela vai dizer, quando você pega aquilo que você tem interesse, enche isso de propósito, e aí ela usa um termo, dizer que você pratica, isso forma uma paixão. E essa paixão com perseverança, ela é a garra que faz a gente sair de um lugar para o outro e conseguir sair desse lugar e ir para o outro lugar. Mas a paixão da gente, ela muda. Eu mudo. A paixão muda. Por isso eu estou usando sempre o termo aqui, quem sou eu hoje. Eu, quando tinha 12 anos, eu comecei a andar de mobilete, Calói. Eu falei para vocês no domingo passado. Parecia o peru da Sadia, andando com um capacete em duma, em cima da mobilete, no meio de Fortaleza. Depois eu fui para a moto. E sempre gostei de moto cross, de moto de areia. E eu tinha uma paixão de fazer trilhas de moto. E eu fazia trilha em duna, eu fazia trilha, só não fazia em serra, porque eu tinha medo de fazer trilha em serra. Mas fazia trilha em duna, fazia trilha no mato, no rio, atravessando o riacho, passando por meio com aquelas proteções, andando em dunas e descendo duna e subindo duna. Eu tinha uma paixão por aquilo. Quando meu filho nasceu, o Tiago, eu olhei para ele, eu olhei para a moto, eu disse, vou mais não. Eu lembro de um jovem conversando comigo, dizendo que não ia casar nunca, porque ele disse que casamento estraga a vida da pessoa. E aí quando ele soube disso, ele disse, eu não te disse? Olha aí, tu andava de moto, e agora tu casou, tu não anda mais. Eu disse, bicho, tu está vendo tudo errado. Tu está sem noção. Tipo, eu parei de fazer uma coisa que eu gostava muito para viver outra que eu gosto mais. Eu vivi essa paixão tão fortemente, chegou uma hora que eu olhei para essa paixão e disse, tu é besta. Olha essa paixão aqui.
Olha esse interesse aqui. Eu vou passar, nada contra quem faz isso, tá? Mas eu vou passar com meu filho pequeno em casa, com minha mulher, o sábado todinho fora de casa. E a semana toda na oficina. Eu disse, não, deu. Eu agora estou descobrindo outra paixão. Eu estou vivendo outra coisa, eu quero viver outra coisa. Quem me conhece no começo do ministério sabe que eu amava fazer evento. Eu amava fazer evento. A gente fazia uns cultos lá na primeira igreja, sabe? Aqui a gente já fez também, da queda do muro. O tema era o Pink Floyd, então tinha a queda do muro. E tinha uns negócios, era uma galera descendo de rapel, eram uns negócios de superprodução. Eu me realizava nisso, eu me alimentava disso, de realizar evento, de fazer acampamento, de fazer essas coisas. Eu hoje, o Hildebrando de hoje, não tem energia para isso. Não tem mais paixão por isso. Eu mudei. Está errado? Não, eu mudei. Eu não tenho mais paixão para isso. E hoje eu preciso descobrir o que me faz sentir. Hoje. Tanto nessas questões existenciais, sociais, daquilo que revela vocação, como na nossa ação prática da vida. A gente muda. E eu hoje consigo enxergar que tem 4 áreas que envolvem minha profissão, que tem 2 que eu não tenho mais prazer em realizar. Que tem a ver com evento, que tem a ver com gestão de ministério, e o Cláudio está vindo para atuar nessa área. Mas eu tenho um prazer enorme em fazer isso aqui que eu estou fazendo, em produzir conteúdo, em gerar ensinamento, em aconselhar. É como se lá atrás eu talvez gostasse mais de fazer coisas do que de produzir e de aconselhar. Hoje mudou. A gente muda, e você mudou, e você vai mudar ainda. E nós precisamos descobrir o que nos faz sentir, porque isso muda o tempo todo. Quem aqui, década de 90, lançaram lá em Chicago, na Willow Creek Church, Bill Hybels estruturou um programa chamado Rede Ministerial. Quem fez o seminário da Rede Ministerial aqui? Levanta a mão. Pouca gente, né? Então, o seminário da Rede Ministerial, ele tinha um dos pontos, era você descobrir a sua paixão. Você descobrir a sua paixão. Porque o quanto isso é importante para a gente entender o propósito de Deus na vida da gente. E ele fazia umas perguntas, e eu fui atrás do seminário para olhar. Esse ano, inclusive, a gente vai aplicar algumas coisas disso aqui. E ele fazia algumas perguntas, tipo o seguinte, eu queria que você pensasse aí. Primeira pergunta: se você pudesse, num piscar de olhos, sabendo que não falharia, o que você faria? Se não tivesse a limitação do possível, o que você faria? Risca o impossível do vocabulário, o que você faria? Que tipo de obra você realizaria? Que tipo de ação você se comprometeria? Só pergunta fácil, tá? Já responderam aí? Segunda, no futuro, lá no futuro, que é amanhã, você gostaria de olhar para trás e saber que fez algo em prol de? Como é que você completaria? Propósito. Primeira pergunta tem a ver com interesse. Lembra que a Ângela falou lá no Garra? O segundo tem a ver com propósito. Terceira, se perguntasse aos seus amigos qual a sua paixão, o seu sonho, o que eles diriam? Às vezes a gente, para se descobrir, a gente precisa ouvir o que as pessoas que estão perto da gente também dizem. Não de forma absoluta, porque via de regra também eles também erram. Mas a gente precisa ouvir. Quarta pergunta: qual assunto você conversaria a ponto de esquecer o tempo passar? Lá no seminário ele vai dizer que a resposta a essas perguntas revela muito sobre tua paixão, sobre aquilo que te faz sentir em termos de propósito, de interesse.
Aquilo que faz você sentir em relação a traumas, a dores, a histórias, também revela quem você é e para onde você vai, ou para onde você está indo. A quinta pergunta: o que eu mais gostaria de fazer em prol de outras pessoas é? Nós precisamos saber mais e descobrir mais o que nos faz sentir. Lembra de Sócrates, que pegou lá do santuário de Delfos, na Grécia Antiga? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Vamos dar essa frase tem que ser bem humanista. Bem humanista. Né? Porque ela vai no centro do homem, e o homem encontrando o seu centro, ele encontra o universo e Deus. E os deuses, né? No plural. Os seus deuses. Mas a gente pode dizer que é o contrário. De quando nós conhecemos o nosso Deus, quem Ele é, nós vamos nos conhecer melhor. Não tenha medo de se abraçar com Deus para Ele revelar quem você é. Porque Deus não anula o nosso eu, Ele revelará o nosso eu. Se você fizer isso com qualquer pessoa, se você disser para o seu psicólogo fazer isso, você vai se dar mal. Se você fizer com que o seu coach diga quem você é, você vai se dar mal. O seu pastor diga quem você vai se dar mal. Em relação a todos os outros seres humanos, você precisa ser protagonista do autoconhecimento. Mas em relação ao nosso Pai, pode perguntar. E quando Ele te disser, considera, porque Ele sabe o que está dizendo. O Salmo 139, que eu li lá no começo, ele continua depois, a partir do versículo 13, e diz: tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Pessoal, a gente não é feito no atacado. A gente não é feito em série. Embora a gente tenha assim uma forma repetida, né? Mas é tudo diferente. Até gêmeos que Deus faz dentro da mesma barriga, às vezes dentro da mesma placenta, são tão diferentes. Tão diferentes. Porque Deus, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso, porque é assombroso e admirável. As suas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Uma relação ao barro que somos. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus viu o teu embrião, Ele te criou. Ele sabe quem você é. Ele sabe da tua dor, Ele sabe da tua história, Ele sabe do teu sentimento que nem tu sabe. Ele sabe da tua dor que interfere completamente no teu comportamento, na tua maneira de se relacionar com as pessoas, que nem você sabe, Ele sabe. Porque antes que a palavra chegue à língua, Ele já sabe. Ele te criou no ventre da tua mãe. E você pode sim se lançar nas mãos desse Deus, no colo dele. Nas mãos não, no colo, porque nas mãos parece que Ele vai fazer alguma coisa com você, é no colo, para Ele te revelar o que de fato te faz sentir, e por que você sente o que você sente. Se Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo,
e conhecerás o universo e os deuses, eu diria: conheça o Deus do universo. Se coloca no colo dele e você conhecerá a você mesmo. Ele revelará a tua identidade, quem você de fato é. Amém?